Na vastidão da Bíblia, uma das histórias que mais ressoam no coração de quem busca entender o significado da dor é a de Jó. Seu nome é sinônimo de fé e paciência, e sua narrativa levanta questões fundamentais sobre sofrimento, justiça e a relação entre Deus e a humanidade. O livro de Jó não é apenas uma história de sofrimento extremo, mas uma poderosa lição de resistência, resiliência e, acima de tudo, uma profunda meditação sobre a natureza do ser humano e sua fé em meio à adversidade. Jó era um homem justo, próspero e temente a Deus. Descrito na Bíblia, Jó capítulo 1 versículo 1, como íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, sua vida parecia ser o modelo da bênção divina. No entanto, é exatamente essa sua retidão que chama a atenção do inimigo, Satanás, que questiona a autenticidade da fé de Jó, alegando que ele só é fiel porque sua vida é abençoada. Com a permissão de Deus, Satanás põe Jó à prova, submetendo-o a uma série de calamidades inimagináveis. Jó perde tudo. Suas posses, que incluíam rebanhos e riquezas, são tomadas, seus servos são mortos, seus filhos são tragicamente perdidos em um acidente devastador. E, como se não bastasse, ele é acometido por uma enfermidade dolorosa, coberto de feridas da cabeça aos pés. Sentado no chão, coberto de cinzas, Jó parece o retrato do sofrimento humano em sua forma mais crua. A grande questão que surge aqui é: como alguém pode resistir a tal sofrimento? Como manter a fé quando tudo que se valoriza e ama é arrancado? A história de Jó nos leva a questionar o sentido do sofrimento e se há justiça na dor. Um dos elementos centrais dessa narrativa é a forma como Jó lida com o sofrimento. Apesar de perder tudo, ele não maldiz a Deus. Em vez disso, suas primeiras palavras após a perda de seus filhos são um profundo reconhecimento da soberania divina. No saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei, o Senhor o deu, e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1 versículo 21. Esta declaração mostra uma fé inabalável, um reconhecimento de que tudo o que possuímos, até mesmo nossas vidas, pertence a Deus. No entanto, o que é notável na história de Jó é que ele não se resigna passivamente ao sofrimento. Ele resiste ao que lhe aconteceu, não aceitando simplesmente que sua dor seja sem sentido. Ele busca respostas, ele questiona, ele debate com seus amigos e, mais importante, ele clama a Deus por uma explicação. Esta é uma resistência ativa ao sofrimento, não uma rejeição de Deus, mas uma busca pela compreensão de sua dor no contexto da fé. A introdução dos três amigos de Jó na narrativa traz à tona um dos grandes dilemas da vida humana: como interpretar o sofrimento dos outros. Os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, chegam com a intenção de consolar, mas acabam por complicar ainda mais o cenário. Eles representam uma visão comum na época, e ainda hoje, de que o sofrimento é uma consequência direta do pecado. Para eles, a lógica é simples: se Jó está sofrendo, ele deve ter pecado. De uma maneira ou de outra, ele é culpado. Essa perspectiva é o reflexo de uma compreensão simplista da justiça divina, a ideia de que Deus recompensa os bons e pune os maus de maneira mecânica. Para os amigos de Jó, não havia espaço para o sofrimento injusto ou imerecido. Esta mentalidade, no entanto, ignora a complexidade do mundo e a profundidade da dor humana. A resposta de Jó a seus amigos é uma recusa veemente a aceitar essa visão. Ele insiste em sua inocência e, ao fazer isso, levanta uma das questões mais profundas da teologia: é possível sofrer injustamente? Deus pode permitir que um inocente passe por tanta dor? Jó não aceita o conselho de seus amigos e se recusa a ver seu sofrimento como uma simples consequência de algum erro seu. Ao longo de sua argumentação, ele desafia Deus, não de maneira irreverente, mas buscando respostas sinceras. Ele não entende por que está sofrendo, e quer uma explicação. Em suas palavras, percebemos que Jó se recusa a abandonar a ideia de que Deus é justo, mas ele quer entender como essa justiça se aplica à sua situação particular. Jó está em um ponto crítico, onde a fé e o sofrimento se encontram. Ele está buscando por um sentido, uma razão que explique sua dor, mas o silêncio de Deus durante a maior parte da história intensifica o sentimento de abandono e incompreensão. Essa busca por respostas é uma das características mais humanas do livro de Jó. Ao contrário de muitos relatos de sofrimento, em que a resignação é apresentada como o caminho para a paz, Jó nos ensina que questionar,
lutar e buscar respostas faz parte da caminhada da fé. Ele demonstra que a resiliência não é apenas suportar a dor, mas buscar sentido em meio a ela. No clímax da história, Deus finalmente responde a Jó. No entanto, em vez de oferecer uma explicação detalhada para o sofrimento de Jó, Deus o leva em uma jornada poética pelo universo, descrevendo a vastidão da criação, desde os fundamentos da terra até os mistérios do céu. Ele fala da beleza dos animais, da força das forças naturais, do poder das estrelas. Deus revela a Jó que o mundo é muito maior e mais complexo do que ele pode compreender. Para alguns, a resposta de Deus pode parecer frustrante. Jó queria saber o porquê de seu sofrimento, mas Deus lhe deu uma visão do como o universo funciona. O que Deus está dizendo, em essência, é que a mente humana é limitada para compreender plenamente os planos divinos. Há uma sabedoria maior no funcionamento do universo que transcende a compreensão humana. Isso não significa que o sofrimento de Jó foi insignificante, mas sim que o mundo é mais vasto e misterioso do que ele poderia imaginar. Essa revelação não responde diretamente às perguntas de Jó, mas lhe dá uma nova perspectiva. Jó percebe que, apesar de seu sofrimento, Deus está no controle. O caos e a dor que ele experimentou não são provas de que Deus o abandonou, mas parte de um mundo que é muito maior do que sua própria experiência pessoal. Depois que Deus fala, Jó se arrepende de suas palavras, reconhecendo a imensidão de Deus e sua própria limitação. Ele declara: "Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem." Jó capítulo 42 versículo 5. Jó não recebeu uma explicação detalhada do motivo de seu sofrimento, mas ele recebeu uma visão mais ampla da majestade de Deus e da complexidade do mundo. A restauração de Jó no final da história é um símbolo poderoso. Ele recebe de volta o dobro do que havia perdido, suas posses, sua saúde e sua família são restauradas. Mas mais importante do que os bens materiais é o fato de que Jó agora possui uma fé mais profunda, uma compreensão mais rica da soberania divina. Ele passou pelo fogo do sofrimento e saiu do outro lado com uma nova visão de Deus. A história de Jó continua a ser uma fonte de inspiração e reflexão para aqueles que enfrentam dificuldades extremas. Ela nos ensina que o sofrimento não é necessariamente uma punição divina. A ideia de que a dor é sempre uma consequência direta do pecado é desafiada pela história de Jó. Ele era um homem justo, e ainda assim sofreu profundamente. Isso nos lembra que o sofrimento pode acontecer a qualquer um, independentemente de sua conduta moral. Questionar não é falta de fé. Jó é um exemplo de alguém que, em meio ao sofrimento, não abandonou sua fé, mas a desafiou. Ele fez perguntas difíceis, lutou com a falta de respostas e, ao final, foi recompensado por sua honestidade. Questionar a Deus em momentos de dor não é uma fraqueza, mas uma forma de buscar sentido e entendimento. A resiliência inclui buscar respostas. A resistência de Jó não foi passiva. Ele não apenas suportou a dor, mas procurou ativamente entender seu significado. Isso é uma lição importante para aqueles que estão enfrentando dificuldades. A resiliência não é apenas aguentar, mas também lutar para encontrar respostas e sentido em meio ao caos. A história de Jó nos ensina que a fé genuína não é aquela que depende de bênçãos contínuas ou de uma vida sem problemas. Pelo contrário, é a fé que se mantém firme, até quando tudo parece estar perdido. Jó foi testado em sua fé não quando tudo estava indo bem, mas quando tudo foi tirado dele. Ele permaneceu fiel, não porque entendia ou aprovava o que estava acontecendo, mas porque acreditava que Deus ainda era digno de confiança, mesmo no silêncio e na dor. O livro de Jó é também um testemunho da importância de expressar nossas emoções, de lamentar e de ser honestos com Deus sobre o que estamos sentindo. Jó não escondeu sua dor, ele a expressou em gritos, lamentos e questionamentos. Isso nos ensina que a fé não é uma máscara que devemos usar para esconder nossas emoções reais, mas uma relação profunda e honesta com Deus. O lamento é uma forma de oração, uma maneira de se aproximar de Deus em tempos de sofrimento, buscando sua presença em meio ao desespero. A história de Jó vai além de uma simples narrativa de resistência pessoal. Ela nos força a confrontar algumas das perguntas mais difíceis sobre o sofrimento e o papel de Deus em meio a ele. Por que Deus permite que o justo sofra? Existe um propósito maior no sofrimento que não podemos ver?
Essas perguntas são tão antigas quanto a própria humanidade. Embora o livro de Jó não ofereça respostas simples ou diretas, ele abre uma janela para que possamos refletir sobre o lugar do sofrimento no plano divino. A história de Jó também sugere que o sofrimento pode ter um papel transformador. Após sua provação, Jó não é o mesmo homem que era antes. Ele agora possui uma compreensão mais profunda da vida, de Deus e de si mesmo. Ele passou por um processo de purificação, onde sua fé foi testada e, no final, saiu mais forte e mais refinada. Isso reflete uma verdade espiritual profunda. Muitas vezes, o sofrimento pode nos transformar de maneiras que não seriam possíveis sem ele. Embora ninguém busque o sofrimento, e ele nunca seja fácil de suportar, ele pode nos ensinar lições importantes sobre nossa fragilidade, nossa dependência de Deus e o que realmente importa na vida. O sofrimento pode nos ajudar a desenvolver paciência, empatia e uma fé mais profunda, qualidades que raramente são cultivadas em tempos de prosperidade. Jó emerge de sua experiência com uma visão ampliada de Deus e uma fé mais madura. Ele não só recupera suas riquezas e família, mas também adquire uma nova sabedoria sobre a vida e o sofrimento. Este crescimento espiritual é um dos maiores legados de sua história e uma das maiores lições para todos nós. Outro aspecto importante da história de Jó é a restauração que ele experimenta no final. Deus restaura suas posses, lhe dá novos filhos e dobra suas riquezas. Embora a restauração material não apague o sofrimento que ele enfrentou, ela serve como um símbolo de que o sofrimento não é o fim da história. A dor e a perda que Jó experimentou foram reais e profundas, mas Deus lhe concedeu uma nova vida, uma nova chance de prosperar. Essa restauração aponta para uma verdade maior sobre a natureza de Deus e do sofrimento. O sofrimento não tem a última palavra. A restauração de Jó é uma promessa de que, embora passemos por períodos de dor e perda, Deus é capaz de nos restaurar de maneiras que talvez não possamos imaginar. O sofrimento não define nossa história, e Deus, em sua bondade, sempre trabalha para trazer restauração e renovação, mesmo que não seja da maneira que esperamos. No entanto, é importante notar que a restauração de Jó não apaga o sofrimento que ele passou. Ele não recupera os filhos que perdeu, e as cicatrizes emocionais do que ele viveu permanecem. Isso nos lembra que a restauração de Deus não significa necessariamente que tudo voltará a ser como era antes, mas que, apesar das feridas e das perdas, podemos encontrar um novo caminho de esperança e vida. A fé de Jó é um dos aspectos mais emblemáticos de sua história. Em várias culturas e tradições religiosas, ele é visto como um modelo de fé diante da adversidade. Mas o que exatamente significa ter a fé de Jó? Primeiramente, a fé de Jó não é uma resignação passiva. Ele questionou, lamentou e até desafiou seus amigos e Deus. Sua fé não estava em sua aceitação silenciosa, mas em sua disposição de permanecer fiel a Deus, quando nada mais fazia sentido. Ele não abandonou sua fé, mesmo quando as circunstâncias sugeriam que deveria. A fé de Jó nos ensina que a verdadeira paciência em tempos de sofrimento não é uma ausência de emoções ou questionamentos, mas a capacidade de continuar a confiar em Deus, quando não entendemos o que está acontecendo. É uma fé que resiste às tempestades da vida, não porque tem todas as respostas, mas porque acredita que Deus, em sua infinita sabedoria e amor, está no controle. Essa fé é um convite para nós, hoje, a enfrentar nossas próprias lutas e desafios com uma fé firme. Jó nos mostra que é possível resistir ao sofrimento e, ao mesmo tempo, buscar respostas. Ele nos encoraja a não desistir, quando a vida parece injusta e a dor parece insuportável. A história de Jó oferece uma lente poderosa para entendermos o papel do sofrimento na fé cristã. Em muitos aspectos, o sofrimento é uma parte inevitável da experiência humana, e a Bíblia não nos promete uma vida livre de dor. Pelo contrário, Jesus advertiu que seus seguidores enfrentariam tribulações neste mundo, João capítulo 16 versículo 33. No entanto, assim como em Jó, o sofrimento não é o fim da história. A fé cristã vê o sofrimento como uma oportunidade para crescimento, para aprender a depender mais de Deus e para se identificar com os sofrimentos de Cristo. Jesus, que sofreu na cruz por toda a humanidade, entende profundamente a dor e a injustiça. Assim, o sofrimento de Jó é um reflexo do sofrimento de Cristo, e a resistência de Jó, um exemplo do chamado para os crentes de hoje. Além disso,
a história de Jó nos lembra que, mesmo em meio ao sofrimento, Deus está presente. Embora possa parecer que Deus está distante ou silencioso, Ele está sempre atento às nossas lutas. Ele ouve nossos clamores, quando não responde de imediato ou da maneira que esperamos. No final, a resposta de Deus a Jó, embora inesperada, revela que Ele está envolvido em cada detalhe do universo e em cada aspecto de nossas vidas. A história de Jó é uma das narrativas mais complexas e profundas da Bíblia, oferecendo lições duradouras sobre a natureza do sofrimento, da fé e da resiliência. Jó nos ensina que a dor é uma parte inevitável da vida, mas que o sofrimento não é um sinal de abandono por parte de Deus. Pelo contrário, ele pode ser uma oportunidade para um relacionamento mais profundo com Ele. A resistência ao sofrimento que Jó demonstra não é uma negação da dor, mas uma busca ativa por respostas e, mais importante, por Deus. Ele nos lembra que é possível questionar, lamentar e até se desesperar, sem perder a fé. E, no final, somos desafiados a confiar em um Deus cuja sabedoria e planos estão além da nossa compreensão, mas cujo amor e fidelidade nunca falham. A história de Jó é um retrato vívido da experiência humana diante do sofrimento e da busca por sentido em meio à dor. Jó, um homem justo, perde tudo, sua família, seus bens, sua saúde. No entanto, sua resistência ao sofrimento não se resume à aceitação passiva da dor, mas à sua insistência em manter sua fé e buscar respostas de Deus, quando o silêncio parecia ser a única resposta. A trajetória de Jó nos ensina que o sofrimento é parte inevitável da vida, mas não define nossa existência. Ele nos mostra que, em meio à adversidade, podemos questionar, lamentar e lutar, sem que isso signifique falta de fé. Pelo contrário, a resistência de Jó é ativa, marcada por um desejo profundo de compreender o propósito de sua dor e reafirmar sua relação com Deus. Jó também nos oferece uma visão poderosa sobre a natureza de Deus e do universo. Embora não obtenha todas as respostas que busca, ele é levado a uma compreensão mais ampla e humilde da imensidão e mistério da criação divina. A resposta de Deus revela que há uma ordem maior que transcende nossa capacidade limitada de entendimento, e que a confiança em Deus deve ir além das circunstâncias imediatas. Por fim, a história de Jó nos convida a ver o sofrimento como um caminho de crescimento espiritual. Sua restauração, mais do que material, é uma renovação de sua fé e esperança. Ele emerge de sua provação com uma visão mais clara de Deus e de si mesmo, simbolizando que, após a dor, há a possibilidade de reconstrução e novos começos. Jó nos inspira a enfrentar nossos próprios sofrimentos com perseverança, honestidade e uma fé que resiste, confiando que Deus está presente, nas sombras mais profundas da nossa jornada. Se essa reflexão fez sentido para você, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo inspirador como este. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar, e assim você poderá continuar essa caminhada de autodescoberta e crescimento pessoal. E, claro, se você conhece alguém que também precisa ouvir essas palavras, compartilhe este vídeo. Juntos, podemos espalhar esperança e luz para aqueles que mais precisam. Até a próxima!